Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer ao Senge, presidente Volkmann, está aqui, mas queria agradecer a ele, em nome dele, a toda a diretoria do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, pelo convite, para estar aqui hoje novamente debatendo com vocês esse tema, marco regulatório da mineração, e eu até, na verdade, não sabia que era tão pouco tempo assim, mas enfim, eu gostaria de pedir licença a vocês e fugir um pouquinho do assunto, marco regulatório, mas não tanto, para falar um pouco também sobre política mineral, que, na verdade, todos os nossos eventos, os nossos compromissos de debate, nós sempre colocamos a questão da política mineral, do que se quer para o país como produtor, como detentor de recursos minerais naturais, até a bem da verdade, porque isso nos parece ser um pano de fundo, aliás, mais do que um pano de fundo, nos parece ser a base sobre a qual nós gostaríamos de construir não só a nossa legislação, mas a nossa indústria e, consequentemente, todo o aparato para o desenvolvimento do país e, consequentemente, do setor mineral. Eu gostaria de começar, antes, inclusive, até de passar aí as lâminas, os slides, eu gostaria de fazer só um comentário que me chamou a atenção, né, de que, de fato, há uma expectativa bastante grande com relação à votação e aprovação da nova lei para a mineração do país, que vem a substituir o nosso Código de Mineração. De fato, isso é pertinente. Lógico, há uma expectativa bastante grande de todos nós, né, nós que já estamos trabalhando já há algum tempo, da comunidade que depende, né, do setor que depende desse novo regramento, né. Agora, é bom que se diga também, nesse momento, o seguinte: quando o projeto de lei do novo Código de Mineração foi lançado, nós estávamos ainda num momento muito interessante da política brasileira, era campanha eleitoral. Era um momento de campanha eleitoral. Naquele momento, de fato, um pouco daquilo que o título do seminário fala, né, os interesses em jogo, estavam, digamos, contaminados, né? Por que eu digo isso? Porque todos nós que conhecemos a mineração, o setor mineral, sabemos da complexidade dos vários interesses que, de fato, compõem esse mosaico de atores que fazem parte do nosso setor, né? Nós temos empresas, nós temos governo, nós temos profissionais, academia, nós temos a sociedade, nós temos áreas no Brasil hoje que mineram com ambientes do século XVIII, não é nem do XIX, do século XVIII, como é a Amazônia, para quem conhece sabe disso, né? E vocês imaginem o meio ambiente, né? A questão hoje, a legislação ambiental que está muito mais avançada, eu diria até no seu debate, do que a própria legislação mineral. Alguns atores novos que há pouco tempo atrás não faziam parte desse processo, como, por exemplo, o Ministério Público. Então, vocês imaginem o que é a complexidade de interesses envolvidos numa discussão de uma nova lei da mineração, um setor tão importante da indústria brasileira. E isso tudo sendo discutido num ambiente de campanha eleitoral. Então, o que eu quero dizer com isso? De certa forma, até é bom que tenha se passado um pouco esse momento e que nós possamos discutir ainda esse tema, em que pese a governança hoje do processo está no Congresso Nacional, não está no governo federal, está no Congresso Nacional, mas é importante fazer esse debate, foi levantado aqui por praticamente todos os componentes aqui da mesa levantaram esse aspecto, ou seja, é importante a sociedade discutir, é importante ela debater, é importante ela contribuir. O que eu levanto aqui é mais a questão de contribuição, não só à legislação. É importante também a gente debater a legislação e falar sobre ela, construir junto com os nossos governantes. Mas também é importante a gente falar sobre política mineral. Fazer o exercício da cidadania em termos de política mineral, contemplando, claro, toda essa diversidade de interesses, né, que nós sabemos que existe. E como nós, pelo menos eu, acho importante nós debatermos um pouco de política, eu gostaria de começar fazendo algumas provocações que fazem parte, inclusive, de
um arcabouço que foi considerado na hora de se montar, de se debater e de se levar a uma posição, né, política dentro da discussão da construção desse novo marco regulatório. Pode passar para mim, por favor? Que eu não estou conseguindo me acertar aqui. Ah, não, acertei, obrigado. Eu trouxe algumas questões aqui, né, iniciais para a gente começar o debate, para a gente começar a reflexão sobre a mineração, sobre a política mineral, porque eu acho que tem alguns pontos que talvez não tenham sido dados devidos valores à discussão da construção, da elaboração do marco regulatório, da lei brasileira. Justamente por conta dessa questão da ambiência política na qual ele estava submetido, mas também porque é natural que haja algumas vezes uma polarização, né, de opiniões. Se um é a favor, o outro necessariamente vai ser contra. Então eu gostaria de levantar algumas questões que nem sempre são observadas quando a gente lê a legislação e entende exatamente aquilo que ela traz, aquilo que ela repercute dentro da sociedade. Uma das questões que eu gostaria de falar inicialmente é um ponto que quase todo geólogo aqui já ouviu falar, e mesmo quem não é geólogo, nós, em vários debates que tivemos em vários fóruns, né, fóruns políticos, né, lá no Congresso Nacional, câmaras, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, muitas vezes o pessoal não entende muito bem a geologia, né, que é, como todos dizem, a base de tudo. E quando a gente explica a tal de rigidez locacional, é um nome até muito estranho, né, mas é isso mesmo, eles até ficam um pouco surpresos como é que isso acontece. Por que eu trago esse assunto aqui? Vários países têm também minérios. Alguns não têm, outros têm. Certo? Se nós olharmos historicamente, tem alguns países que deixaram de ser produtores de bens minerais ao longo dos tempos. E outros países, como por exemplo o Brasil, que assumiu esse papel de produtor de bem mineral. No caso do Brasil, inclusive, nós estamos vendo que nós optamos, foi uma opção, né, de ser produtor de commodity. Ou seja, nós não beneficiamos. Na prática, nós não beneficiamos. Não estou aqui dizendo que é ruim, ao contrário, né? Eu acho que isso aí é uma questão de mercado. E como é uma questão de mercado, não há o que se reparar, né? Mas essa foi uma opção. Ao contrário de vários países que deixaram de ser produtores de commodities, deixaram de ser produtores de matéria-prima e transformaram o seu parque industrial ou para produzir equipamentos ou para trabalhar produtos agregados, para agregar valor, né? Então esse é um ponto interessante, ou seja, rigidez locacional existe, mas também existe políticas de aproveitamento daquela característica das suas propriedades naturais, das suas riquezas naturais, melhor dizendo. Esse é um ponto que nós devemos, talvez, levar muito em consideração. O que se quer com nossos recursos minerais? A gente sabe que tem mercados regionais, tem mercados locais e tem mercados internacionais. A gente tem que ter estratégia para cada um desses mercados. Isso aí é fundamental. E nem sempre uma discussão de lei, ela não deve ser precedida desse tipo de debate. Ela tem que ser levada em consideração esse tipo de aspecto, né? Até antes de passar para esse ponto, eu até gostaria de comentar uma outra questão. Assim, recentemente nós tivemos um debate em que o governo, né, no caso eu estava lá, o governo foi criticado por não ter políticas de agregação de valor de minérios, né? Lógico, a gente deve respeitar o contraditório, deve respeitar toda a discussão. E aí alguns representantes, né, do setor produtivo, ao justificar esse tipo de crítica, disseram o seguinte: vejam bem, a Austrália hoje também exporta commodity, igual o Brasil, minério de ferro, que é o nosso carro-chefe, todo mundo sabe, né, minério de ferro. A Austrália, nos últimos 8 anos, ela praticamente dobrou a produção, aliás, dobrou a diferença que ela tinha em relação ao Brasil, né? Ela se tornou disparada a maior produtora mundial de minério de ferro, no mesmo ambiente mundial que o Brasil disputa. Ou seja, ela teria
em tese, ela teria assim, uma vantagem comparativa. Aí houve essa crítica, governo, vocês não conseguiram criar condições para a indústria nacional competir com as empresas australianas. É uma crítica válida. Não dá para se dizer que não há realmente mecanismo de incentivo hoje no Brasil para agregação de valor. Mas também tem que se ver todos os lados da questão. Por exemplo, e aí realmente é um ponto que a gente precisa também avaliar, né? Por exemplo, como é que a Austrália conseguiu esse papel, essa vantagem comparativa? Porque ela aproveitou o ciclo de alta dos preços de minério de ferro, o ciclo de alta, em função da demanda chinesa, e investiu em eficiência. Ela não abriu nenhuma mina nova, em 8 anos, que nem o Brasil. Mas os seus empresários, as suas empresas, investiram em eficiência. Por isso é que eles ganharam do Brasil, estão com o dobro praticamente da diferença histórica de produção de minério de ferro. Claro, eles têm uma proximidade com o mercado e tudo. Mas assim, então a gente precisa ter esses pontos bem esclarecidos para a gente não entrar num debate que deveria ser técnico e, ao mesmo tempo, distorcer algumas questões de um ponto de vista ideológico, até mesmo político, né? A questão da agregação de valor é extremamente importante, mas hoje o Brasil optou, de fato, por ser um exportador de commodity, atendendo ao mercado mundial. A outra questão também, que é uma crítica e que tem a ver com o que nós vamos discutir logo a seguir, que é o... Eu peço, por favor, me avisa, porque senão eu vou falando, tá? Por gentileza. Uma questão que foi muito colocada aí sobre o projeto de lei que inicialmente o governo apresentou e que hoje está em discussão no Congresso Nacional, é que o marco regulatório viria a atacar a especulação de áreas, né? E aí eu trouxe uma figura que peguei uma delas, tem várias figuras que mostram, para qualquer geólogo conhece, engenheiro de Minas também, a gente sabe que, na verdade, você não acha minério de uma forma muito simples, não. Você precisa prospectar em vários ambientes, em vários lugares, achar alguns alvos, detalhar, para lá no final chegar numa área positiva, quiçá pode produzir uma mina, né? Quando a gente explica isso para os não iniciados nas geociências, dificilmente eles entendem, eles acham que há, sim, uma especulação. Tudo bem, quem não é da área, de fato, até pode ter essa confusão. Agora, nós que somos do setor, nós temos a obrigação de entender isso. Em nenhum momento, e eu acho que aí há uma confusão bastante grande, que até para mim até ilustra um debate que deveria ser técnico, que se transformou até num debate político, ideológico, as confusões que se fazem com algumas iniciativas, que repercute até mesmo na confecção da nova lei. O governo não colocou a questão da especulação como um motivo para fazer uma nova lei. Não colocou. Por quê? Primeiro, porque a gente sabe que é assim que funciona. Precisa-se ter uma quantidade de áreas a serem prospectadas muito grande para se chegar numa área positiva lá na frente. Isso faz parte do processo, isso faz parte da técnica, o mundo inteiro trabalha dessa forma. Mas tem a questão das vendas de áreas, né? Ok, realmente existe, mas é um mercado legítimo, por que não? É um mercado legítimo, com algumas salvaguardas, não há problema nenhum. Se uma empresa não tem mais condição de prosseguir na sua pesquisa, por que ela não tem o direito de passar adiante? A questão que se coloca de especulação é outra, completamente diferente do que foi colocado nos primeiros debates e que suscitaram algumas críticas com relação à proposta do governo, sem entendê-la. Não houve um correto entendimento daquilo que estava propondo. A questão da especulação é ruim quando ela afeta mercado. Aí é complicado. É uma questão concorrencial. Empresas que querem especular para ter poder de mercado, elas precisam ser regradas. E isso não é só na mineração. Está aí o CAD, está aí a lei de concorrência, tem várias leis que já regram isso no Brasil e no mundo inteiro. Aliás, quem começou foi até os Estados Unidos, que é o berço liberal dos negócios, né? Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente vai debater
tem que entender exatamente aquilo que se quer. Não se quer, quando houve uma primeira fala de tentativa de colocação de dispositivos na nova lei que impeçam a concentração de mercado, ou seja, uma especulação de áreas para se ter concentração de mercado e afetar o mercado do ponto de vista concorrencial, isso é uma coisa. A outra coisa é dizer, não, mas eu estou contra especulador porque o cara está sentado na área. Isso aí a gente sabe que é assim que funciona. Precisa ser assim. De certa forma até precisa ser assim. Claro, com um regramento, lógico, tem que ter regra, né? Mas eu só estou tentando distinguir exatamente entre intenção e aquilo que foi debatido e que foi, de certa forma, vou derrubar isso aqui, que foi, de certa forma, colocado lá no projeto de lei do governo e que está preservado no substitutivo que hoje está sendo discutido no Congresso Nacional. Uma outra questão que eu quero trazer também rapidinho aqui diz respeito à exploração mineral. Também houve uma crítica bastante grande com relação a que o projeto de lei ele inibe a exploração mineral. Claro, tem a questão da prioridade, é verdade, a questão da prioridade foi polêmica, ainda é polêmica, né? Mas o projeto de lei, o substitutivo que está no Congresso Nacional retoma a prioridade, então essa discussão já está afastada. Mas tem uma outra discussão que é a mais importante, no nosso ver, que é a questão da eficiência da pesquisa, né? Ou seja, se nós olharmos, esse gráfico é um pouquinho complicado no início, mas ele não é tão difícil de entender. Essas barrinhas todas aí são os orçamentos destinados à pesquisa mineral no mundo inteiro, uma média no mundo inteiro. Aquela linha em azul é o preço das commodities, ou seja, claramente há uma correlação. Quanto mais alto tiver um valor de uma commodity, mais é investido em pesquisa mineral no mundo para buscar aquela commodity. É mais ou menos óbvio. E é assim que funciona, é o mercado, oferta e demanda, é assim que funciona. E a linhazinha vermelha, essa curvinha toda serpenteada, é a eficiência da pesquisa no mundo inteiro. E ela está diminuindo. Bastante, inclusive, né? O que acontece aí? Claro, os depósitos estão ficando mais difíceis de se encontrar, é verdade. No mundo inteiro é assim. Precisa botar mais dinheiro e o resultado muitas vezes não é tão positivo como se gostaria. Mas também há um bocado de má gestão aí, há um bocado de falta de inovação tecnológica, há um bocado de custeio maior do que investimento. Todo mundo sabe, ou se não sabe, é mais ou menos o seguinte, o camarada gasta muito mais para se manter do que realmente para buscar o minério. Isso é inegável, e não é no Brasil, isso é mundo, não é privilégio nosso, não. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar também, a legislação precisa averiguar isso. Não é que eu vá regrar o trabalho do privado, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cotejar a oportunidade que ele tem. Se ele tem menos eficiência do que quem está na fila, por que não dar mais oportunidade a quem quer buscar, de fato, fazer a prospecção ao invés de tocar a área, tentar vender, aquela coisa toda? Isso é um ponto importante. A gente tem pouco dinheiro no mundo hoje para prospectar. E ele tem que ser bem aproveitado. Pelo menos essa é uma visão interessante. Essa figura ficou elegível, eu sei, daí ninguém vai conseguir ler, mas é uma outra questão importante que também foi levantada nos debates sobre a construção do marco regulatório. O marco tem que trazer fomento, incentivo e propiciar financiamento à pesquisa e à produção mineral no país. É complicado, né? Botar tudo isso na lei ficaria um mosaico de dispositivos que talvez não resultassem em nada, né? Impor as coisas no Brasil nem sempre funciona. Estudando um pouco as oportunidades hoje de financiamento para a atividade, e aí tem um pouco a ver com o que também foi falado aqui na mesa, a questão do emprego para geólogo e para engenheiro de minas, que está intimamente ligado a investimento produtivo, né, tanto em pesquisa mineral quanto a produção mineral, a gente vê que muitas vezes as chances, as opções de financiamento, elas são a partir do momento que não há mais risco. Isso é no mundo todo, não é privilégio do Brasil. Aliás, não é defeito do Brasil. No mundo inteiro é assim. Quanto menor o risco, mais me abre o leque de oportunidades de financiamento à atividade. Na fase de risco, que infelizmente é a primeira a ser afetada pela crise, que é aquele quadradinho vermelho ali, a exploração e, no caso dos
tem alguns países que tratam a pré-fase de prospecção, ali é muito difícil. Ali quem tem dinheiro tem, quem não tem é difícil encontrar dinheiro, muito difícil. E hoje em dia, os países, uma parte da crise que a gente está assistindo, né, não é somente porque há falta de investimento, é porque o dinheiro ficou seletivo. O dinheiro do mundo, principalmente para a exploração mineral, ficou seletivo. Os projetos que têm alguma chance, algum dado que indique alguma chance de sucesso, ainda tem chance. Aqueles que são muito iniciais, muito preliminares, eles não têm chance. É uma questão lógica. Infelizmente, não é nem o mercado de mineração, é o mercado do mercado de capitais, que é o que capta dinheiro para esse tipo de investimento no mundo inteiro. Então, são questões assim, não é... Claro, existe um somatório de fatores, mas esse é um fator bastante interessante, bastante importante para a gente avaliar quando a gente pensa em como formatar uma legislação que contemple esse tipo de questão. Eu também queria trazer para vocês, assim, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre a agência, né? Eu sei que a agência é um ponto polêmico, não é um ponto que tem consenso, né? Não é só uma placa, não é uma troca de placa, a gente sempre bate nessa tecla, a gente diz, não se quer trocar plaquinha, não se quer chegar do DNPM e transformá-la em agência. O modelo agência é um modelo que nem todo mundo tem simpatia por ele, acha que ele não deveria ser adotado, ele remete a uma situação político-econômica completamente diversa do que a gente está vivendo. O setor mineral sempre foi privado, não tem sentido colocar uma agência reguladora, não regula preço, não regula quantidade, o mercado não é monopólio, né? Então não há por que se pensar em agência reguladora, mas nós precisamos pensar um outro aspecto também, né? Será que o nosso mercado não tem concorrência imperfeita? Que é outro motivo para a gente ter uma agência reguladora, ou pelo menos ter um órgão regulador, não necessariamente uma agência, mas um órgão regulador? Será que nós não temos imperfeições de mercado que devam ser corrigidas ou até mesmo orientadas com relação ao seu funcionamento? Nós entendemos que sim, nós fizemos uma análise bem apurada com relação ao mercado, não foi nem geólogo, foi economista, advogado, administrador, vários agentes fizeram uma avaliação muito precisa de vários setores da mineração brasileira, em que pese a gente ter alguns setores que têm concorrência perfeita, há sim focos de imperfeição de mercado que merecem ter um regramento. E regulação não é só fazer regra, não é só fazer norma, é de fato interagir com o mercado. E isso é uma questão extremamente importante para quando a gente discutir o que é uma agência, como que ele vai funcionar e por que ela está sendo proposta, pelo menos, a sua criação. Então, só para lembrar, o setor mineral é um setor extremamente complexo, ele não é simples, não. E se a gente pensar em termos de mercado, a gente encontra várias imperfeições. Uma outra questão, que agora há pouco até no corredor aí a gente estava falando, é o tal de mineral estratégico, né? Olha, vamos pensar assim, o Brasil tem tantos minérios, tem tantos recursos minerais, muitos deles a gente tem em abundância, ou tem ele porque são minérios raros, são minérios que nós temos a felicidade de ter grandes reservas, né, mundiais. Então, por que nós não podemos criar uma noção, uma política até de aproveitamento desses minerais que seriam estratégicos, né? Ou aqueles que a gente tem em abundância ou que são importantes no mundo hoje, ou aqueles que a gente tem que importar, que a gente precisa trabalhar. A questão aí é um pouco mais complicada, né? Porque interage muito com a premissa de que a mineração é privada. A exploração no Brasil hoje é privada. Tirante os monopólios, a produção de bens minerais no país é privada e vai continuar assim. Não há nenhum movimento de governo a estatizar absolutamente nada. Então, é importante a gente fazer uma discussão sobre como que se encara os minerais estratégicos, que não são simples, não são apenas minérios abundantes ou minérios raros, né?
Por exemplo, hoje nós temos minérios de alta tecnologia, né? Nós temos várias empresas mundiais que buscam hoje no Brasil como fonte de minérios que são estratégicos para as suas economias, produtos de alta tecnologia. Eu fiquei até impressionado com a quantidade, isso aí é só um gráfico, tá? Tem muito mais minérios, tem muito mais minerais aí que compõem esses produtos de alta tecnologia. Agora, fica muito difícil também a gente entender como é que funciona as economias mundiais com relação a esse produto de alta tecnologia, porque o Brasil está começando a desenvolver, ele não está nem ainda um player regional, ele ainda não é nem um player regional, quanto mais mundial. Então a gente precisa ter uma visão bastante crítica com relação a como é que vai se pensar. Existe de fato a necessidade de ter uma política para tratar disso, já que no mundo todo há essa procura. Nós já fomos grandes produtores de terras raras no mundo. Acabou essa indústria no Brasil. E hoje eles estão voltando aí com esse tipo de demanda, né? De minerais raros. Não dá para deixar de falar, né? A gente estava falando um pouquinho aí sobre a questão desse mosaico de interesses, né? E hoje não tem a mínima dúvida de que tem alguns aspectos que há poucos anos atrás eram ou inexistentes ou eram incipientes. Entre eles a questão aí da sustentabilidade, da responsabilidade social. Não é só meio ambiente, não. Está faltando aí, inclusive, um elemento aí que está sendo muito demandado hoje em dia, que é a questão da energia, a questão da conservação da energia. Mas, enfim, há uma série de aspectos, né, que são de responsabilidade da sociedade, são demandados pela sociedade, muitas vezes são representados, por exemplo, por um ator que é o Ministério Público, né, que cobra esse tipo de responsabilidade da indústria mineral. Né. Alguns aspectos, como, por exemplo, licença social, em alguns países, eu não sei quem está acompanhando, por exemplo, no Peru, alguém há pouco falou que o Peru estava sendo até um exemplo de investimento, né? O Peru tem realmente hoje um dos focos de investimento mundial de mineração, de prospecção, inclusive, e de mineração, e ao mesmo tempo ele é a vanguarda de um sistema chamado licença social. Existe hoje no Peru um movimento muito grande de colocar legalmente a necessidade da licença da comunidade para abrir ou não uma pesquisa mineral e também uma lavra. Não chega a ser exatamente uma licença social, mas é quase isso. E ao mesmo tempo também tem um movimento bastante grande contra a mineração. Só que lá tem um aspecto, só para não dizer que não é contra a mineração, não é exatamente toda a mineração. Lá eles têm aquele problema da escassez hídrica, né? Então, quando há uma possibilidade do empreendimento mineral vir a competir com o uso da água da comunidade, esse projeto muitas vezes ele é afastado. E, enfim, são questões que são importantes, né, já que a gente está falando quais os interesses em jogo aí na questão mineral, nós podemos ver que não são simples, não, são questões bastante complexas, que tudo isso tem a ver com a legislação. Bom, foi só para a gente não ir diretamente para a questão do marco regulatório, eu trouxe esses pontos assim, que nós entendemos que são importantes. Claro, tem muito mais pontos do que esse, mas são questões que eu gostaria de que vocês fizessem junto com a gente uma reflexão na hora de debater, principalmente como construir uma legislação que abranja toda essa gama de possibilidades. Falando um pouquinho sobre a indústria mineral também, para a gente complementar esse pano de fundo, eu vou passar rapidinho, são várias informações aí que dizem o seguinte: na verdade, a indústria mineral no Brasil hoje, ela em que pese está passando por um momento crítico, sim, é inegável, mas ela não está tudo aquilo que o pessoal comenta aí de problemas. Ela está ainda com um desempenho bastante razoável, né? Nós temos visto aí valores de produção mineral baixos, claro, por uma questão de desaquecimento mundial,
mas há, por exemplo, muitos investimentos. Vou passar aqui, está fora de ordem. Existem muitos investimentos sendo projetados ainda para o país. Nós temos esse mapa ficou meio ilegível. Nós temos alguns investimentos sendo apontados nos próximos anos, apesar de não ser realmente como eram há um tempo atrás, mas há de fato uma atividade mineral bastante interessante, bastante importante, inclusive para a economia brasileira. Ainda bem, inclusive, porque nós somos um dos principais produtos de exportação, garantimos um saldo de balança comercial bastante grande. Então, infelizmente ficou ruim essa imagem, mas é o mapa do Brasil e os projetos que estão previstos para serem implantados nos próximos anos. São investimentos bastante significativos. Claro que vários deles são produto de operações que já existem, ou seja, commodities, minério de ferro, basicamente. Né? Mas é um setor que ainda vem desempenhando um papel bastante grande. E aí a gente tem que pensar também na questão do tipo de bem mineral que é produzido hoje no país. Né? Nós também tivemos um debate há um tempo atrás na Câmara dos Deputados, numa das comissões, acho que de desenvolvimento econômico, se não me engano, em que um deputado chegou e disse o seguinte: não, mas o Brasil tem que parar de produzir só ferro, ele tem que produzir pelo menos uns 20 bens minerais. Eu falei, deputado, se dependesse da gente, até mais. Mas não é assim que funciona. Aí eu levei até esse quadrinho, mostrei, por exemplo, a gente produz agregado. Mas o que é isso, agregado? Agregado é isso, é brita, areia e tal. Você falou, mas isso é minério? Eu falei, é minério. E, aliás, é o que está hoje, é o principal minério do Brasil, agregados. Então, assim, nós precisamos, de fato, diversificar, é lógico. Precisamos diversificar, precisamos agregar valor e tudo. Mas, assim, se nós pensarmos como que funciona o mercado, né, não há por que eu não pensar hoje, por exemplo, em deixar de exportar minério de ferro. Não tem sentido. Se o mercado demanda minério de ferro, eu vou exportar minério de ferro. Não tem sentido eu dizer, não, mas eu sou obrigado a agregar valor. Vamos botar na lei que tem que agregar valor. É uma insanidade fazer um negócio desse. Né? Agora, nós também temos que incentivar quem quer agregar. A lei traz alguns incentivos. Né? Infelizmente, há uma disputa, não é só nossa, é uma disputa até saudável, diria, né, de quem incentiva mais. Por exemplo, nós temos aí políticas industriais, né, que criam uma série de incentivos para vários setores da indústria brasileira, da indústria nacional, que diz o seguinte: quando você agregar valor, você vai ter determinados incentivos, alguns deles fiscais, outros tributários, etc. A mineração pode e deve se enquadrar nesse tipo de segmento. Né? Agora, nós temos que tomar cuidado, porque somando tudo que a gente já falou, a questão da rigidez locacional, a questão da disputa dos países, a questão do mercado regional versus mercado internacional, a gente não pode deixar passar as janelas de oportunidade, não tem como. Nós precisamos pensar, mas nós precisamos também fazer com que a nossa política mineral abranja todos esses aspectos, né? Não apenas aqueles mais imediatos, talvez até alguns de futuro, como no caso até dos minerais estratégicos. Bom, e finalmente a questão, então, chegando ao que interessa, né, a questão do marco regulatório. Eu acho que eu já falei várias vezes assim, sobre a proposta de nova lei para a mineração. Primeiro é bom fazer um esclarecimento. Assim, tudo que eu colocar daqui para frente, eu estou me referindo ao substitutivo, certo? Estou me referindo ao o que está hoje em discussão. Não é uma posição, não é uma exposição sobre a posição de governo. Por quê? Porque, de fato, o projeto do governo foi ao Congresso Nacional, teve montado uma comissão para ser debatido, teve apresentado 377 emendas, né, das quais apenas 40 foram parcial ou totalmente absorvidas no texto, e essa comissão produziu um relatório que a gente chama de substitutivo, que é um novo PL. Aliás, esse novo PL ele aglutinou, não sei se vocês sabiam,
mas além do projeto do governo de 2013, ele aglutinou outros 6 projetos de lei que estavam em tramitação no Congresso Nacional. Então, assim, é uma mistura bem grande, uma coisa bem misturada. Então, daqui para frente, eu vou me referir a esse substitutivo que está em tramitação. Mais adiante tem até o endereço, para quem tiver interesse, tem o endereço para baixar esse texto e dar uma lida e se inteirar dele. Eu vou trazer só as principais questões que envolvem aí o marco regulatório. Aí a legislação aplicada à mineração, acho que todo mundo já mais ou menos conhece isso, eu vou passar rapidinho. Processo de outorga hoje, que é um ponto que foi muito debatido, foi muito discutido e até mesmo houve uma controvérsia bastante grande, que foi um dos pontos que houve maior polarização de ideias, que é a regra de entrada, o sistema de outorga, né? Questão da prioridade versus licitação e tal. Essa discussão está, em princípio, resolvida, porque foi incorporado todas as possibilidades, né? Hoje temos esse sistema, que é o sistema que praticamente todos nós aqui conhecemos, começa pela pesquisa e chega na concessão de lavra, fases distintas. Ficou fora ali, mas ali tem o endereço para quem gostaria de baixar o texto da lei, que está em tramitação. Essa comissão especial iniciou em 2013, trabalhou até 2014 e esse ano ela foi reinstaurada para votar esse substitutivo. Foi dada até uma informação agora há pouco de que ele estaria sendo previsto para colocar na ordem do dia. O substitutivo, em relação àquela proposta que estava sendo discutida, ela traz novamente o modelo básico, ou seja, a outorga mineral ela tem uma fase de autorização, ou seja, entra como é mais ou menos hoje, faz a pesquisa, pede uma autorização, entra com o pedido de pesquisa, faz a pesquisa, apresenta um relatório final, ou seja, comprova que a área tem potencial, que tem uma jazida comercial, com viabilidade técnica e econômica, e obtém a concessão de lavra. É uma situação muito parecida como é hoje, não vai haver o seu desenho básico não vai haver grandes modificações. E também está sendo proposta a criação de um regime chamado de autorização de aproveitamento de recursos minerais, que tem uma destinação tem um rito mais sumário, tem uma simplificação de procedimentos e tem já direcionado para determinados bens minerais, como por exemplo casos agregados, água mineral, e tem alguns outros lá que já vêm explícitos na lei, né? Quase como uma substituição ao regime de licenciamento, a lei 6567. Há hoje uma distribuição de competências, o projeto de lei do governo e também o substitutivo faz um redesenho das competências institucionais, não só da agência. A questão não é só criar agência, né? Existe hoje todo um conjunto de atores que tem interface com o setor mineral. A ideia, de fato, é ter algumas outras instituições, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Política Mineral, que está desenhado, está sendo proposto para ser um fórum de discussão da política mineral, né? Alguns pontos que a gente viu aí seriam próprios para serem debatidos nesse conselho, um conselho de alto nível que assessoraria a Presidência da República e ao Congresso Nacional para propor leis que pudessem trazer desenvolvimento, soluções ao setor mineral. A transformação do DNPM em agência e uma série de outras reformas institucionais no sentido de tornar mais ágil e trazer para a modernidade alguns instrumentos, alguns institutos, melhor dizendo, que hoje existem, que atuam aí no setor mineral. Esses pontos todos, né, alguns deles vêm realmente dentro da legislação, mas, por exemplo, algumas questões como o poder concedente, né, ou seja, a forma como o poder concedente vai precisar ainda a outorga, vai precisar ainda de uma regulamentação, um decreto que regulamenta todos os pontos, passo a passo, né? Algumas das questões que eu vou mostrar mais adiante são produto da discussão com o Congresso Nacional, foram apresentados pelo relator da comissão e que nos mostram como
está sendo esperado esse passo a passo. Mas muitos dessas etapas, desses dispositivos, ainda virão na forma de regulamento. De uma maneira geral, então, a regra continua como é hoje, né? Há uma requisição, se a área estiver livre, ou seja, se não houver nenhum direito pré-existente, vai haver uma pesquisa, né? Há algumas modificações importantes, como, por exemplo, o prazo, é um prazo fixo, 6 anos, não tem mais renovação, ainda prescinde de um relatório de pesquisa, ou seja, tem que estar demonstrada a pesquisa. Tem uma série de outros pontos que são extremamente interessantes, que infelizmente não vai dar tempo para detalhar aqui, mas estão no projeto de lei, e no final é dada uma outorga mediante a assinatura de um contrato de concessão, que nada mais é um contrato de adesão, é a portaria de hoje com as condicionantes que a lei já traz, né? Em áreas em que a União fizer a pesquisa, mais ou menos como é hoje, por meio do Serviço Geológico, da CPRM, ele precisa ser autorizado pelo CNPM, ou seja, não é uma decisão da empresa, é uma decisão de governo, né? E essas áreas, após pesquisadas, serão licitadas numa situação muito parecida como é hoje, né? Aí também um debate interessante, se a CPRM volta a ser área de pesquisa, órgão de executor de pesquisa mineral, ou se é serviço geológico. O fato é que é importante a gente ter um agente público que possa estar preparado para fazer esse tipo de demanda quando lhe for solicitado, né? Não é concorrência com o privado, mas é sim sob demanda, né? Uma atuação sob demanda, como já vem fazendo há vários anos, há várias décadas. Rodadas periódicas basicamente seriam áreas que eventualmente sejam devolvidas, né? Está se imaginando uma forma mais transparente delas retornarem ao empreendedor, né? Uma forma que o poder concedente possa devolver ao mercado por meio de licitação. Ou seja, coisa simples, todo mundo conhece a licitação. Quem oferta mais num processo que já existe até um regramento de outras leis, né? Pregão eletrônico, 8666, tem uma série de leis que já disciplinam isso. Fez a licitação, quem oferta mais ganha área no processo transparente, não tem mais julgamento técnico, nem nada subjetivo. É uma proposta que veio do substitutivo, que nós entendemos que é interessante, tem que debater, mas é interessante. Mas também faz a licitação, é uma regra de entrada, faz a pesquisa e assina um contrato de concessão, ou seja, tem a outorga. Lembrando de novo, essa rodada periódica é para áreas que já foram ofertadas uma primeira vez. Seria o que é hoje a tal de disponibilidade, para quem conhece o setor mineral, o procedimento todo de requisição no DNPM. Não sei se está visível aí, está muito pequeno, mas aí seriam as fases que eu me referi agora há pouco. Ou seja, já há um desenho, né? E teoricamente todas as fases naqueles procedimentos lá de outorga são procedimentos mais simplificados do que é hoje. A ideia que traz, inclusive na legislação, é uma base tecnológica diferente do que é hoje, ou seja, tentar utilizar muito mais a internet como acesso, utilizar mais os recursos da informática, ter menos procedimentos a priori e mais procedimentos após as outorgas, ou seja, se reduzir aquela análise preliminar, aquelas fases todas que demoram às vezes anos e o camarada não tem nem um título, né? E jogar toda a energia fiscalizatória e de gestão da agência ou do DNPM na fiscalização e no acompanhamento da atividade mineral. Então, se vocês forem olhar com calma todas essas etapas, vocês vão ver que a ênfase, de fato, é após a outorga, né? Um pouco diferente do que é hoje. No caso das áreas livres, ou seja, do requerimento em regime de prioridade, é muito semelhante ao que é hoje. Bastante semelhante, eu diria. Tem algumas diferenças importantes, como o prazo e tal, mas é basicamente como é hoje, né? Vai existir a possibilidade de o governo selecionar áreas para licitar. Também é uma possibilidade que já existe hoje. A CPRM faz a pesquisa e depois essas áreas são licitadas, né? Em que casos isso pode acontecer? Em casos em que
nós vislumbramos, a princípio, dois tipos, pelo menos, dois tipos principais de situações. A primeira é quando não há interesse da iniciativa privada em assumir o risco da pesquisa. E isso é mais comum que vocês possam imaginar. Existem várias situações em que pese haver demanda, em que pese haver tecnologia, interesse de várias empresas em produzir, ou pelo menos partir para uma pesquisa de detalhe, de exploração de detalhe, mas o risco inicial é muito grande. E aí o governo poderia fazer essa pesquisa inicial e ofertar essas áreas por meio de licitação. Essa seria uma primeira hipótese para a gente trabalhar. A segunda é, de fato, existir algum bem mineral ou alguma situação em que você deveria ter uma gestão controlada deles, por exemplo. E aí entra uma questão interessante, né? Há pouco tempo houve aí lá no Ministério um debate grande sobre a RENCA, a Reserva Nacional do Cobre, que é uma área no norte do país que tem há décadas está bloqueada, né? E para fazer pesquisa mineral, a CPRM estava autorizada a fazer pesquisa mineral ou associada com alguma outra empresa, para que depois essa área fosse licitada. Já naquela época se pensava realmente em ter uma questão mais estratégica, né, em que o governo o Estado brasileiro faria uma pesquisa inicial e depois ofertaria isso por meio de licitação. Esse seria um caso típico. Um caso típico para a gente abrir esse tipo de área, uma área complexa, né? Lá na RENCA hoje nós temos aí uma situação extremamente complicada para você simplesmente abrir para o primeiro que chegar, né? Nós temos unidade de conservação, nós temos questão de área indígena, nós temos vários tipos de bens minerais que já foram detectados lá, então é uma questão extremamente complexa para você trabalhar num regime de prioridade comum. Então essa poderia ser uma situação que se aplicaria a esse tipo de regime. O aproveitamento também, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul vai ser muito importante debater esse tipo de novo regime, né? A autorização em tese seria uma outorga típica aqui do Estado para agregados, para água mineral, para esse tipo de minério, né? Não prescinde de pesquisa, vai ter que ter pesquisa mineral a critério da agência, né? Mas é mais simplificado. E tem uma característica interessante, né? Aliás, duas características bem interessantes também. A primeira delas é que ele pode, segundo a legislação que está sendo proposta, ele pode vir a ser delegado para estados e municípios, né? Ou seja, o estado ou o município pode vir a fazer um convênio com o poder concedente, ou com a agência, ou com o ministério, e passar a ser outorgante. Claro, não é compulsório, não é obrigatório, depende de uma série de questões, mas a lei abre essa possibilidade. Então é um ponto interessante também para a gente discutir, esse pacto federativo da mineração, ou seja, aquilo que a gente já discute há várias décadas até, né? O papel do município e do Estado nessa questão da mineração. A nova lei está trazendo o substitutivo, até reforçou esse caráter de federativo, né? Também na outorga, principalmente da autorização. Então também é um aspecto bem interessante. Tem todo um capítulo sobre ele dentro do novo marco da mineração que vale a pena ler, está bem interessante. É uma ideia bem polêmica, inclusive. As chamadas públicas é uma questão que está em discussão também, né? Quer dizer, aquilo que eu falei, o que está hoje em disponibilidade, a ideia é que você oferte novamente ao empreendedor privado, né? Mas não mais como prioridade, para evitar a fila do DNPM, para evitar todo aquele processo que a gente sabe que muitas vezes tem traz uma possibilidade de uma situação complicada para gerenciar. Então a ideia é de fato fazer um processo licitatório, nem sempre. A gente, quando fala em processo licitatório, a base não necessariamente é monetária, pode ser o bônus de assinatura pode ser substituído por um bônus de descoberta, por exemplo, ou até mesmo por uma participação na renda, né? A lei vai trazer uma série de critérios de julgamento que podem ser aplicados
dependendo do caso, né? Para bens minerais que têm menos renda, que têm menos valor intrínseco, pode ser utilizado um determinado critério. Para outros, pode ser utilizado outro. A lei não vai cravar nenhum tipo de regra absoluta. Ela vai trazer um arsenal, um ferramental, que depois vai ser utilizado conforme o caso. Mas o intuito aqui é, de fato, tornar o processo mais transparente, ofertar essas áreas, esses direitos que foram retomados pelo poder concedente por algum motivo, de uma forma mais organizada e mais transparente. E também possibilitar mais rapidez nesse processo, né? Falando um pouco sobre a CEFEM, que a gente não falou, só isso já daria mais uma hora de discussão, né? Há uma proposta de modificação, né? Não é do governo federal, isso foi uma proposta que surgiu do Congresso Nacional, de fazer uma nova base de cálculo, né? O faturamento líquido passa a ser receita bruta da operação, ou seja, aumenta a base de cálculo da CEFEM, né? Muito. Há uma nova distribuição proposta, né? O município continua sendo o maior destinatário, a União, Estado, município, o Estado e o Distrito Federal passam a ter 20%, a União também perde um pouquinho, e foi criada uma nova figura para ser partilhado esse recurso da CEFEM, que é o município não produtor, caracterizado por ter infraestrutura de transporte de minério ou que tem operação de embarque e desembarque. Nós lá do Ministério ficamos particularmente preocupados com essa nova definição. Está sendo colocado inclusive para a agência ou para o DNPM caracterizar o que são esses municípios não produtores. É complicado, realmente foi uma novidade que a gente ficou um pouco preocupado, né, na sua operacionalização, né? Qualquer município que esteja, por exemplo, na rota de um caminhão que transporta minério pode vir a ser beneficiado da CEFEM. E um valor relativamente baixo, né? 10% é baixo. Mas, enfim, é o que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional, é essa nova distribuição. Há também uma tabela de alíquotas, né? Eu fico devendo para vocês o porquê de cada uma dessas alíquotas. Eu realmente não sei, né? O porquê que a água mineral é 0,5% e a bauxita ou o diamante é 4%. É o Congresso Nacional que decidiu. Por que é 1,5% e não é 2% e tal, também nós não sabemos. Mas, enfim, é uma proposta, está lá sendo discutida e muito provavelmente é o que vai ser votado, né? Está à disposição também para quem queira dar uma olhada mais adiante. Bom, é só uma questão antes da gente encerrar a questão da CEFEM, já está no finzinho. Tem uma questão que é importante também, que faz parte do debate da política mineral, né? Mais até do que a questão de distribuição de renda, que é importante dividir com vocês. Eu acho que foi até um aprendizado para nós que estamos trabalhando bastante tempo nisso aí. Nós levamos ao Congresso Nacional a nossa visão de que a CEFEM era, de fato, uma compensação para a sociedade da renda gerada pela mineração. É o princípio básico, é o que está na Constituição e tal. E que, de fato, o ideal seria que o município, o Estado, utilizasse aquele recurso para, quando o bem mineral esgotar, ele tenha uma oportunidade de implementar algum novo projeto, alguma compensação, né, algum projeto que compense a perda daquele empreendimento que gera renda que vem da mineração. Agora, nós fomos assim suplantados, digamos assim, nessa nossa visão, por uma visão mais pragmática, que não foi só do Congresso Nacional, foi praticamente toda a sociedade. Quando a gente ia fazer o debate com a sociedade, eu, em particular, até me surpreendi. Na verdade, os economistas até que vão entender, viu, Sérgio? O pessoal tem a visão de que CEFEM é renda ricardiana mesmo. O que significa isso? É dinheiro. Só isso. Algum produtor
teve lá um lucro, tem que dividir com a sociedade. Essa visão, quer dizer, o que a natureza deu para aquele determinado depósito mineral, seja ele grande ou pequeno, mas deu a ele a viabilidade econômica, alguém está minerando e aquilo está sendo transformado em riqueza, tem que dividir com a sociedade. É uma visão muito pragmática, eu confesso. Assim, eu me surpreendi, eu achei que as pessoas iam ter um pouco da visão que a gente tem, de que o mineral, o depósito vai se esgotar, ou pode não ter mais viabilidade econômica amanhã, ou que não se pode depender só daquela mina, daqui a pouco a gente precisa ter um outro tipo de alternativa e tal. Mas, infelizmente, o que a sociedade vem discutindo, o Congresso Nacional absorveu, em parte, esse tipo de visão, é, de fato, de que tem que dividir o dinheiro enquanto ele está sendo gerado. É uma visão pragmática, né? E é a visão da sociedade. Então, a gente tem que respeitar e tem que debater isso e entender como é que isso vai ser colocado dentro da questão mineral, da legislação. Bom, pessoal, só para terminar, então, novamente lembrando, o marco da mineração e nem o substitutivo, né, trouxe algum tipo de alteração no que é monopólio da União, no que tem relação ao conteúdo fossilífero, né, as águas minerais, ou seja, o Código de Águas permanece, mineração em terras indígenas e mineração em faixa de fronteira, em que pese ter já projetos de lei no Congresso. Por que isso? Primeiro, porque tem alguns projetos de lei no Congresso Nacional que tratam desses temas. Segundo, porque existem uma série de pontos aí que o marco trata, mas que não tem a ver diretamente com essas questões aí de outorga. Só antes de encerrar, já passei da minha hora aí, mas só para aproveitar a oportunidade, eu acho que é extremamente importante, né, a gente fazer uma discussão de legislação. Não resta dúvida, é um assunto que tem uma questão que afeta todos nós, né? Nós só vamos trabalhar se houver realmente uma legislação que regre essa atividade. Agora, nós estamos realmente vivendo num momento que nós temos que ter um pouco de cuidado, né, naquilo que a gente está debatendo, né. Eu acho que o debate, e aí é uma reflexão que eu sempre peço para as pessoas fazerem, uma coisa é o que a gente vai transformar em lei, né. A lei não vai absorver todos esses vários aspectos que a gente acabou de conversar aí agora, desde as questões sociais, até as questões ambientais, até as questões de mercado internacional, local, etc. Ela vai trazer, sim, um regramento, mas ela não é um fim em si mesma, ela precisa estar inserida dentro de uma política mineral, né? O que eu quero dizer com isso? É importante a gente discutir política mineral, é importante a gente ter esses fóruns de discussão, né? A parte executiva também é importante, lógico, sem a parte executiva a gente não consegue avançar. Mas a questão da concepção, a questão da compatibilização dos vários interesses, né, eu achei até bem interessante o título aqui do evento, né, esse jogo de interesse. De fato, há jogo, qualquer setor econômico, qualquer atividade industrial no país tem jogo de interesse. Por que o nosso não vai ter, né? Agora, os fóruns de discussão precisam debater isso também. Nós precisamos ter esse debate. É imprescindível que a gente faça esse debate. Na academia, nas instituições como o SENGE, no CREA, é importante, né? Não vai haver nenhuma legislação pronta se a gente não conseguir fazer com que esse debate se exerça, fazer com que essa compatibilização exista, né? E eventualmente fazer chegar aos legisladores o resultado desse nosso debate, né? E o outro aspecto é o seguinte, o Brasil, para quem já trabalhou em outras regiões do Brasil, sabe mais ou menos o que eu estou falando, o Brasil hoje tem assim, uma diversidade da geologia fantástica, né? Esse termo até é muito interessante, geodiversidade. É um país fantástico, realmente, tem minérios em várias escalas, em vários tipos, em várias situações, é impressionante. Agora, nós também temos
desafios enormes para fazer com que esse minério seja bem aproveitado. Não é só logística, não é só investimento, não. É educação, é tecnologia, né? Isso não vai ser feito com a lei. Não vai, tem como. A lei não vai trazer, obrigue-se a qualquer curso, por exemplo, de nível médio, hoje ter uma disciplina de geologia básica. Não vai trazer isso. Nós temos, através da nossa articulação política, através dos fóruns de discussão política, fazer com que isso permeie a sociedade, senão não tem jeito. Né? É até um desabafo, ou pelo menos é um convite à reflexão, porque hoje, de fato, o que está sendo discutido é marco regulatório, é a nova lei, é a crise no setor, é a crise no emprego e tal, mas nós não podemos deixar morrer essa nossa propensão a fazer o debate. Né? Isso é fundamental e hoje, mais do que nunca, é necessário. Isso a gente experimentou isso nos vários fóruns de discussão que a gente foi. Nós mesmos até nos desacostumamos um pouco a fazer esse debate. Obrigado pela paciência de vocês e estou à disposição para o debate.